A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 464 do nosso programa. Já quero cumprimentar todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelas rádios Arca da Aliança FM 93.9, Voz do Bom Pastor de Guaramirim na frequência 87.9 FM e Rádio São José de Mafra FM 96.9. Também aos ouvintes das web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. Quero cumprimentar os que nos ouvem pelo Spotify e YouTube. E quero dar um alô também aos meninos que estão aqui com o padre da comunicação aqui da nossa Cúria da Arquidiocese de Joinville. Quero cumprimentar o Matheus, seja bem-vindo. Bom dia, padre. Bom dia, Julian. E também a você que nos acompanha pelos meios de comunicação. Olá, Julian. Bom dia, padre. Bom dia, Matheus. Bom dia a você que está em casa. É uma alegria estar com vocês em mais um programa Vida Pastoral. E agora nós vamos para o primeiro momento do nosso programa, que está todo direcionado à dimensão da palavra. Por isso, eu convido vocês a tomarem a Bíblia ou a sua liturgia diária no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos. E perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontreis, batei e será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedi e recebereis, batei-vos será aberto, buscai e achareis. Então, Jesus apresenta: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo,
vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará o quanto for necessário. Então, Jesus pede para insistir. Claro, Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe daquilo que nós necessitamos. Mas nós temos que pedir. É claro que às vezes a gente não sabe o que pedir e como pedir. E o Espírito Santo suscita em nós aquilo que devemos pedir. Mas nós temos que saber que tudo também é no tempo de Deus. E não só no tempo de Deus, mas de acordo com a vontade de Deus. Eu lembro que uma vez escutei uma história onde um pai passava com o seu filho na frente de uma loja. E o filho via uma arminha, né? E ele dizia: pai, eu quero aquela arminha. E insistiu. O pai entrou e comprou e deu de presente a ele uma bola. E ele foi com aquela bola, feliz porque havia ganhado um presente, brincou com aquela bola, mas chegou um tempo que ele já se cansou da bola e, passado o tempo, de novo, na frente da loja, viu a arminha, se lembrou que uma vez teve esse desejo da arminha, pediu de novo ao pai, e aí o pai foi lá e comprou uma pipa e deu de presente para o filho. O filho foi para casa muito contente, feliz, animado, brincou com aquela pipa, aprendeu a soltar pipa, se divertiu, mas chegou um tempo que aquilo já não era mais novidade e por isso deixou de lado. E quando, passado mais um tempo, outra vez, passando à frente da loja, viu a arminha, se lembrou, sentiu o desejo e pediu ao pai a arminha. O pai entra na loja e acaba dando a ele uma bicicleta que tinha lá para ele brincar. Por que conto esta passagem dessa história? Porque o pai sabia que a arminha podia incitar no filho a violência. E o pai sabia que então aquele brinquedo não era um brinquedo bom para o filho. Por isso o filho pediu, e pediu insistentemente, e ele não deixou de ser atendido. Porém, o pai o atendia de uma maneira diferente. De uma maneira que fosse saudável e bom, porque o pai sabe o que é bom para os seus filhos. E da mesma forma é Deus. Ele diz: pedi e recebereis, batei e vos será aberto, buscai e achareis. Que a gente tem que ser insistente. Mas, como digo, nós não sabemos o que pedir e como pedir. Muitas vezes. Está na palavra. E aí Deus vai nos concedendo. Mas talvez não do jeito como a gente pede e como a gente quer. Então essa historinha é para tentar, assim, exemplificar para vocês como que Deus age também na nossa vida. Ele vai nos dando, Ele vai nos concedendo, Ele vai nos agraciando. Porém, da forma dele, porque Ele é Pai e Ele sabe o que é bom. Já não diz o Evangelho? Qual é o pai que o filho pede um peixe e ele vai dar uma cobra? Ou pede um ovo e vai dar um escorpião? Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas, quem dirá o vosso Pai que está no céu? Então, nós também podemos pedir, Deus não vai nos dar uma coisa ruim. Deus vai nos dar aquilo que é bom porque Ele é nosso Pai. E se nós sabemos dar coisas boas para os nossos, quem dirá o nosso Pai que está no céu? Então essa é a mensagem que eu tenho para este final de semana, nesta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu acho que nessa reflexão aquilo que mais vem também é a oração do Pai Nosso que está na leitura, né? Que fazei a vossa vontade. Então a vontade do Pai nem sempre é a nossa, né? Nem sempre é a nossa. E a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então não é a nossa, mas é a melhor para nós, como o Senhor disse na reflexão. Muito bem, exatamente isso. O Pai Nosso nos ensina a aceitar aquilo que é da vontade de Deus também na nossa vida. E o que é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela é santificante, né? A vontade de Deus é que tudo que Ele vai nos concedendo é para a nossa santificação. Às vezes tem um vizinho, né? Que não é tão fácil de lidar, né? A gente exige muita paciência de nós, às vezes, para lidar com um determinado vizinho. A vontade de Deus, que é colocada ali para nos santificar, para nos desenvolver a paciência, né? A vontade de Deus é santificante. Às vezes a gente está numa enfermidade e a gente fica aborrecido.
É a vontade de Deus que nós tenhamos uma doença? Não, não é a vontade de Deus que nós tenhamos a doença. Mas nós temos um corpo biológico que é vulnerável. E de repente adquirimos uma determinada doença, por exemplo. Qual é a vontade de Deus na minha vida a partir do momento que eu tenho essa doença? A vontade de Deus é santificante, ou seja, que eu saiba me santificar com esta enfermidade, esse processo de tratamento que eu vou passar para me recuperar. Olha, seja uma gripe. Seja uma gripe. Mas como que eu vou me penitenciando, como eu vou me santificando através dessa gripe que eu peguei? A vontade de Deus não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu me santifique com essa gripe, por assim dizer. E assim, tantas coisas que vai nos acontecer na nossa vida. Eu queria ver você cantar. Passa pra mim, gente. Uau! Que imagens! Só teu nome, Pai. Deus Todo-Poderoso. Pai! Força! Gente, é um acordo que fazemos com Deus. Eu me esqueci do teu amor. Força, meu Pai! Lado esquerdo! Pode vir mesmo. Uau! Dai-nos agora e sempre-se. Canta por Deus. Compor. E perdoai nossas ofensas. De um modo maior, muito maior. Lado esquerdo agora. Palma. Isso, direito. Clama, povo amado. Meu Pai, são milhões, Pai. Lá no direito, meu Pai. Esquerdo. Direito. E não nos deixeis cair. Mas livrai-nos de todo mal, Senhor, toda inveja, toda violência. Bem forte, amém! Uau! Padre, diante da bondade de Deus, tudo aquilo que Ele tem para conosco, e também nesse mês da partilha que nós estamos vivendo, nós estamos no último final de semana do mês da partilha, como a gente pode retribuir, segundo a igreja, mas segundo também aquilo que a palavra diz, toda essa bondade que Deus tem conosco? Bom, há muitas formas de nós sermos gratos a Deus. A oração, né? A fidelidade a Deus,
É uma das formas de nós retribuirmos essa gratidão a Deus, o desejo de querer estar com Ele. Então, como nós católicos, onde nós podemos encontrar Deus na presença real? Jesus na Eucaristia. Então, essa fidelidade, a participação das Santas Missas, fidelidade nossa na vida de oração, a proposta de querer viver de uma forma fiel a Deus, no meu modo de ser, são as mais diversas maneiras. Mas dentro dessa fidelidade, uma das formas é a partilha do dízimo. Aproveitando esse gancho do mês de julho, mês missionário, porque quando nós olhamos a Sagrada Escritura, nós vemos, né, quem foi o primeiro a dar o dízimo? Abraão. Abraão é aquele que é movido pela graça de Deus e realiza, né, a sua oferta dos 10%. Depois, não só naquele momento, mas no Evangelho, por exemplo, do final de semana passado, em que na primeira leitura do livro do Gênesis, Abraão estava deitado embaixo do carvalho de Mambré e de repente aparecem 3 pessoas que para nós, numa leitura cristã do texto do Evangelho de Gênesis, já era uma figura da Santíssima Trindade. Ele se prostra e depois vai pedir para Sara, sua esposa, preparar pães e pede para o seu empregado ir lá e cevar o melhor novilho, animal que ele tinha, para oferecer para essas 3 pessoas que eram, assim, a representação da Santíssima Trindade. Então, sempre vejam a forma como o povo no Antigo Testamento faziam a colheita, por exemplo, das oliveiras. E a primeira parte do óleo, a melhor parte do óleo era oferecida ao templo, como uma forma de gratidão pela colheita que se teve. E assim, vejam no Evangelho que não se fala propriamente do dízimo em si, mas nós temos aquela imagem do Evangelho onde a viúva tinha algumas moedas e ela não dá as moedas porque ela quis dar pouco. Aquelas moedas era a única coisa que ela tinha. Ela não ia ter dinheiro para comprar comida, não ia ter dinheiro para nada, mas em agradecimento a Deus ela vai lá e dá todas aquelas moedas, porque ela era pobre, a única coisa que ela tinha era aquilo e ela dá tudo. Então, uma das formas de nós agradecermos a Deus é a nossa fidelidade ao dízimo, que num conceito ainda muito errado, nós tenho que pagar o dízimo. O dízimo não se paga. A gente paga uma conta de água, a gente paga uma conta de luz, de energia, a gente paga uma prestação, ou seja, a gente adquire um bem, a gente compra energia, a gente compra água, por isso a gente paga. Agora, nós não compramos sacramentos, nós não compramos a missa, nós não compramos qualquer outra atividade religiosa. Nós participamos da vida da igreja. E como participamos da vida da igreja, nós então assim somos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá na nossa vida. O emprego que temos é graça de Deus. A família que temos é graça de Deus. A saúde, muita gente isso aqui eu construí tudo com o meu suor. O seu suor é a graça de Deus. O estudo. Meu pai teve condições de pagar, tudo bem, etc. Mas é a graça de Deus se manifestando. Então, diante de toda essa graça de Deus, nós somos gratos. E por isso, nós partilhamos o dízimo. Por isso, julho, mês do dízimo, mês da partilha aqui na nossa Arquidiocese de Joinville. Porque o que é partilhar? É colocar em comum. Nós 3 aqui participamos de comunidades diferentes. Cada um na sua paróquia, mas vivemos a mesma fé, cremos no mesmo Deus, vivenciamos a mesma fé, cada um na sua comunidade, mas todos nós somos católicos e nós temos que partilhar com a nossa igreja, porque Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro, mas a sua igreja se encontra no mundo onde que o dinheiro faz parte. Então, a obra de evangelização de Deus, na nossa condição humana, precisa de dinheiro. Portanto, nós queremos que a nossa fé seja anunciada, nós queremos que a igreja tenha condições e recursos financeiros para poder anunciar a palavra de Deus.
Por isso eu, como católico consciente, partilho o meu dízimo. Todo católico consciente partilha o seu dízimo. E nós colocamos tudo em comum. Em comum para quem? Para a Igreja Católica. Você é Julian na sua comunidade, o Mateus na sua comunidade, eu na minha comunidade. De modo que ali nós vamos fazendo, dando condições para que a igreja seja a anunciadora do reino de Deus. Então, o primeiro aspecto do dízimo, porque ele é formado por 4 dimensões: dimensão religiosa, dimensão eclesial, a dimensão missionária e a dimensão caritativa. A primeira dimensão é a religiosa. Nós tomamos consciência da graça de Deus na nossa vida. Nós criamos uma consciência de pertença à Igreja de Jesus Cristo. Eu pertenço à Igreja de Jesus Cristo. E pertencendo à Igreja de Jesus Cristo, eu percebo quanto nós precisamos anunciar o Evangelho, quanto que os nossos filhos, netos, nossos vizinhos, o povo de Deus precisa ser evangelizado. E por isso, eu quero que todas essas pessoas tenham a graça de ser evangelizados. Eu quero que a igreja possa alcançar a todas essas pessoas. Por isso, eu, como participante da igreja, partilho para que a igreja cresça. Partilho para que a igreja tenha condições. Mesmo Atos dos Apóstolos, se a gente for ver, Barnabé que vai lá, vende um pedaço de terra e coloca todas as moedas, todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos tenham condições de evangelizar, recursos necessários para pagar a viagem, para fazer as missões e tudo mais. Então nós vemos aqui uma consciência de pertença e de querer que a igreja cresça e anuncie o reino de Deus. Então, primeiramente, a dimensão religiosa, que nos dá esse sentido de fidelidade a Deus, cultiva a nossa espiritualidade, a nossa oração e o desprendimento. A dimensão religiosa do dízimo quer mostrar para nós o desprendimento. Veja, se você ganha R$1.000, vamos pegar um número redondo, você ganha R$1.000, você vai viver com R$1.000. Agora, se você ganha R$2.000, você vai melhorar o seu modo de viver e você vai gastar R$2.000. Ainda que você aplique uma parte do dinheiro, você vai gastar os R$2.000. Bom, se eu tenho uma consciência de dizimista, se eu tenho uma consciência de pertença à igreja, ao anúncio do evangelho, o que eu vou fazer? Eu ganhei R$1.000, opa, R$1.000 é fruto do meu trabalho, mas é fruto da graça de Deus. Eu vou pegar e vou dar os 10%. Quanto é 10% de 1.000? R$100. Então, R$100 eu vou partilhar com a igreja para que ela tenha as suas condições. E vai sobrar quanto para mim? Vai sobrar 90%. 90% sobra para mim. Ou seja, R$900. Eu tenho que botar na minha cabeça que a primeira parte, olha como é que era no Antigo Testamento, a primeira parte do óleo é que era oferecido. Entrou o meu salário, a primeira parte eu ofereço. Se eu com R$1.000 vou dar conta de viver com 1.000, e com R$2.000 eu vou gastar 2.000, com R$10.000 eu vou dar jeito de gastar os 10.000 ou investir, sei lá o quê. Se eu ganho 1.000, eu consigo viver com 900. Quando eu priorizo a vontade de Deus, a minha fidelidade a Deus, então, eu vou me ajustar financeiramente, economicamente, de tal modo que eu vou conseguir viver com os R$900. Claro, aqui, volto a dizer, estou usando números irrisórios. Eu tenho testemunho de uma senhorinha na minha paróquia. Ganhava R$1.600. Pois chegava o salário dela, toda a vida ia lá, R$160, certinho. Ela chegava assim para mim: padre, tá aqui a minha 10ª parte. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Sempre consegui me virar como... E era sagrado. Às vezes chegava o final de semana, que era o final de semana do dízimo, ela não ia participar das missas na comunidade, porque ia estar visitando um filho, alguma coisa. A primeira preocupação dela era ir até a igreja e ofertar lá partilha do seu dízimo. Então são consciências. Agora, se nós vamos, por assim dizer... Ah, tem que pagar essa conta, paga aquela conta, faz isso, vou querer comprar isso, comprar aquilo e coisa e tal. Você chega lá, sobrou R$5, vou dar isso aqui. Ou ainda, padre, para mim fica muito difícil os 10%. Nossa igreja católica não exige os 10%. É nós que temos que ter uma consciência de quanto a gente acha que a gente pode dar para Deus, partilhar com a igreja. Então vamos dizer, do salário que eu tenho,
Imaginem que eu posso dar R$50 do salário que eu tenho. Né? A pessoa, peço para você fazer consciência. Olha para o teu salário, quanto que você acha que você pode ter de compromisso para com a igreja partilhando o dízimo? Ah, é R$50? R$50. Pois bem, uma coisa é você receber o seu salário e você pegar, opa, a primeira parte é pro dízimo, então R$50 está aqui o meu dízimo. Agora eu vou viver com o resto. E aí você vive a sua vida com o resto. Agora vamos dar um outro exemplo. Você ganha o seu salário que você sabe que é. E você fez um compromisso de R$50. Aí você paga a primeira energia, paga a internet, paga isso, paga aquele outro, faz aquilo lá, não sei o que, não sei o que. Ó, sobrou R$50, vou dar isso aqui. Matematicamente, nos dois exemplos que eu dou, são R$50. Matematicamente é o mesmo valor. Agora, no primeiro exemplo, você priorizou a Deus. R$50. E no segundo exemplo, você deu a sobra para Deus. A consciência que nós temos que ter é, primeiro, as coisas de Deus. Olha o evangelho de final de semana passado. Marta e Maria. Marta, a primeira coisa foi se preocupar em preparar as coisas. Maria, a primeira coisa que ela quis foi se colocar aos pés de Deus. E assim deve ser com o nosso salário, quando a gente quer trabalhar essa dimensão da fidelidade a Deus. Ouvindo o padre falar, eu até fui pesquisar, porque a gente ouve muita expressão devolver o dízimo. Em algumas expressões cristãs, até mesmo dentro da Igreja Católica eu já ouvi. Mas eu acho que quando a gente fala na parte de devolver o dízimo, é como se a gente tivesse uma dívida. E o que me chamou a atenção quando o senhor falava era que é uma partilha, a gente partilha o dízimo, a gente dá o dízimo, porque é algo que a gente... Não é como se fosse algo numa legislação, tipo, a gente tem que pagar isso aqui porque a gente vai vencer o boleto. Exato. Eu acho que quando a gente devolve é porque a gente tá em dívida, né? Tipo, a gente pegou algo emprestado e a gente tem que devolver aquilo. Exato. E a nossa igreja sempre tem o termo da partilha mesmo. Tipo, como o senhor falou, a minha primeira ação quando eu recebo é partilhar daquilo que eu recebo com a igreja. Se eu me comprometi com R$50, se eu me comprometi com 10%, mas quando eu devolvo é como se eu tivesse pego algo e eu tenho agora a obrigação de devolver. E muitas expressões cristãs usam o devolver o dízimo, né? Quando o senhor começou a falar, eu fui pesquisar aqui, porque eu falei, meu Deus, eu ouvi tantas vezes em devolver o dízimo, mas é uma partilha, eu dou de livre e espontânea vontade, eu dou aquilo que eu posso, mas priorizando a igreja, priorizando Deus. E a gente tem que partilhar não com aquele sentimento de dó. Ah, sei lá, vou me comprometer com R$100. Poxa, mas com esses R$100 eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia fazer aquele outro. Com esse sentimento, Deus não quer. Deus quer que seja um sentimento livre. E o coração, quanto mais generoso ele é, mais ele dá sem apegos. Né? Não é mais ele dá em quantidade de dinheiro, também pode ser. A pessoa, quando ela se torna generosa, ela vai, ela dá e ela dá com alegria aquela quantidade financeira. Mas a questão é, vou dar R$100, por exemplo, mas dá com aquele gosto, com aquela alegria, porque eu estou ajudando na evangelização da minha igreja, etc, etc. Agora vai dar 100, poxa, mas 100 durante 12 meses dá R$1.200. Poxa, com R$1.200 eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. Não dê. Teu coração não está dando de generosidade, com bondade, não está partilhando. Partilha é botar em comum. A gente faz muito na igreja, né? Vamos fazer uma reunião, depois todo mundo faz uma partilha. Um traz pão, outro traz uma cuca, outro traz um pastel, um risoles, alguma coisa, e todo mundo come aquela coisa toda. Todo mundo partilha. Quanto maior a generosidade, melhor. É viver Atos dos Apóstolos na prática, né? Porque partilhavam tudo que tinham em comum. Tudo que tinha em comum. E depois outra. Deus é generoso com a gente. Deus nos dá uma coisa que ninguém pode dar, nem a medicina, nem nada. A vida. A vida. Ele é generoso. Ele é bondoso. É misericordioso. Ninguém consegue ser como Deus em nada nesses aspectos e em todos os outros. Tamanha é a generosidade de Deus. E aí nós vamos ser mesquinhos com Deus? Nós vamos ser ingratos com Deus, né? São aspectos para a gente assim refletir, pensar. Ainda estamos nesse último final de semana para a gente tomar consciência. Nós às vezes levamos de forma muito pejorativa no sentido
banalizando até o dízimo que tem que dar, porque o dinheiro para isso, para aquilo, porque a igreja é isso, porque aquele outro, coisa. São falas e sentimentos de quem não conhece a evangelização da igreja e não ama a igreja. Porque quem ama, Deus ama quem dá com alegria. E quem dá com a alegria e generosidade e a partilha do dízimo dá porque ama. Sim, também. E não nos falta nada, né? Eu acredito, né? Como o senhor falou, que a gente consegue viver com o resto do salário. Veio muito aquela passagem de Elias, que vai até a porta da viúva e ela tem farinha, faz um pão, e é o único pão que ela tem para alimentar o filho dela, com o resto do azeite que ela tem do trigo. Ela dá para ele, como se fosse o tudo que ela tinha, como as moedas, e nunca falta o azeite e o trigo dela. Nunca falta, porque ela ajudou um profeta. Ela foi generosa e ela confiou na palavra do profeta que falava em nome de Deus, né? Da mesma forma como lá no Êxodo, onde que o povo vai ganhar o maná lá no deserto, Deus dizia, olha, para cada dia vocês peguem um gomor por cabeça. Na sexta-feira vocês podem pegar o dobro, porque o sábado é o dia do descanso, então não pode se trabalhar. Então, pegava o dobro na sexta para não pegar no sábado, porque no sábado Deus não ia dar o maná. Mas aquele que pegar a mais nos outros dias, o que ele pegar a mais vai apodrecer. E todos aqueles que não confiavam na palavra de Deus e pegavam a mais, aquilo que pegava a mais apodrecia na sua reserva. Para dizer o que? A ganância, a ambição e tudo mais. E quando nós não temos essa consciência generosa, e pode ver, a pessoa que não é generosa, ela é gananciosa. E o ganancioso, ele sempre perde em algum lugar. Podem observar. Então, quando a gente tem essa generosidade, nada nos falta. É como a providência de Deus, né? Eu acho que Deus nunca nos dá, como o senhor falou na passagem agora, lá em Êxodo, ele nunca vai nos dar mais do que o necessário para que nós vivamos. Então, você deu lá o seu 10%, você deu no começo do mês aquilo que você tinha, ele não vai deixar faltar nada. Às vezes aquilo que sobra do nosso salário a gente acaba gastando com tantas futilidades. Coisas fúteis. E também, ao mesmo tempo, como a gente já teve a oportunidade de conhecer pessoas que tinham bens, patrimônios, bom dinheiro e não tinha felicidade. Sim. Não tinha uma harmonia familiar ou tantas outras coisas. Porque, na verdade, cada um vivia no seu mundo, cada um vivia no seu egoísmo. Não existia generosidade, não existia uma convivência. As pessoas não se tornam livres nesse sentido. A partilha do dízimo, ela quer nos ensinar e nos educar a viver, como eu posso dizer assim, o desprendimento, o desapego, que é o que nos dá a liberdade. Nos torna a nossa vida mais leve. E sabe que quando você passa a organizar dessa forma a sua vida, também você consegue começar a administrar o resto da sua vida, administrar economicamente, de forma melhor. Quando você consegue, priorizo, esse aqui é o meu dízimo, eu vou viver com o resto. Ainda que você queira fielmente dar os 10%, o teu resto é 90% ainda. Sim. E aí você olha desses 90%, opa, o que é prioridade na minha vida agora aqui? Porque às vezes tem que comprar sapato, tem que comprar calça, tem que comprar... Mas precisa tudo isso, né? Então a gente prioriza o que é de Deus, depois a gente começa a priorizar o que é essencial dentro da nossa vida. E aí, porque o mundo que nós estamos hoje, capitalista, da economia capitalista e assim, do descarte, né? O meu celular hoje, daqui a pouco tem que ser outro celular, porque esse já está desatualizado, já tem que ser isso e tudo mais e tal. E do consumista, ela vai querer fazer com que a gente se envolva com as mais futilidades desse mundo. Pode ver. É a roupa que já não está mais na moda, é o celular que desatualiza, é o computador que já não tem mais a tecnologia, etc, etc, etc. Nós temos que estar sempre trabalhando para estar comprando, para estar adquirindo, para estar na moda, para isso. Então é insaciável. É uma corrida contra o tempo, parece, contra as coisas. Porque no fim não satisfaz, porque agora é esse o modelo, porque é essa a moda, porque é isso e aquilo. Nós somos bombardeados. E quando nós entramos dentro dessa lógica bíblica do dízimo, então, o que é prioridade?
Na verdade, a gente troca o nosso Deus, né? A gente troca o nosso Deus. Por isso depois está lá. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, ele deve servir para dar o conforto essencial para a nossa vida. Quando nós vivemos e gastamos a nossa vida em função dele, então ele já se tornou o nosso ídolo. Porque o ídolo, ele escraviza. Tudo. E aí, se a gente tá ali gastando a nossa vida, porque tem que ajuntar mais, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero, nós estamos depositando toda a nossa força no ter e não no ser. Eu acho que é por isso que hoje em dia tantos cristãos, e principalmente, né, nós católicos, temos tanta resistência em ajudar com o dízimo, porque a gente ainda tá muito apegado A mentalidade do mundo. à mentalidade do mundo. A gente tá fora da lógica do evangelho, às vezes, né? Padre, a gente tem uma pergunta aqui que eu queria que o senhor explicasse melhor também, até para o povo católico da igreja. Qual seria a diferença, na visão da igreja, entre oferta e dízimo? Tem alguma diferença? Não. Entendeu? Eu já ouvi muito Não. isso, tipo, Não. para dar oferta, Não. porque a oferta é diferente do dízimo. Não. A oferta também vem 10% para... Por exemplo, numa paróquia, vem a oferta, vem o dízimo. Da oferta e do dízimo, os 10% vem para a cúria, para a arquidiocese. A única Agora, coisa que não acontece não vai para a paróquia, no caso, a oferta, é isso? não, a oferta vai para a paróquia. Então já tá tudo errado. Ó, vamos imaginar aqui, nós três somos de uma mesma paróquia. Você é da comunidade A, você é da B, eu da C. Então, na minha comunidade entra dízimo e oferta. Na sua entra dízimo e oferta, na sua entra dízimo e oferta. Daí na minha, dízimo e oferta, junto deu 10 mil reais. Então, R$1.000 já vai de dízimo para a arquidiocese. Né? Que vai para a conta da paróquia, né? E a paróquia repassa para a diocese. O teu dízimo deu 5 mil reais na tua comunidade com a oferta. Então, 10%, 500 reais vem para cá. O teu é 20 mil. 20 mil, 10% é 2 mil. Então, tem 1.500 nosso, mais 2 mil dá 3.500. Então, 3.500 é a arrecadação de dízimo da nossa paróquia para a arquidiocese. Ponto. O que não vai para a diocese de 10%? Olha, a comunidade está em obras e eu optei por dar 10 mil reais para a sua comunidade que está em obra. Doação. Não é uma oferta, é uma doação. Então, a doação é para a comunidade, 10 mil. Ou que seja, olha, eu quero fazer uma doação de 100 reais para a comunidade. Então, bota lá, daí vai meu CPF, a doação não vai 10% desses 100 reais para... Ou se fosse 10 mil, não vai esses 10%. A oferta nós fizemos na hora da missa, que tem o ofertório, que também é uma questão dia bíblica. específico, por isso. Mas veja, o ofertório, por quê? Porque precisa ter oferta para acontecer sacrifício. No Antigo Testamento, a família ofertava um animal de acordo com a sua posição econômica para o sacerdote. Tinha que ser um animal sem defeito. Veja que José e Maria vão ao templo e oferecem um casal de rolinhas. Eram pobres. Mas tinha gente que levava uma ovelha, tinha gente que levava um boi. O sacerdote analisava se o animal não tinha defeito, botava o animal amarrado em cima do altar e fazia o sacrifício em forma de cruz. Tirava as vísceras, o sangue ia escorrendo pelos 4 chifres que tinham no canto do altar. Com o sangue do animal, o sacerdote aspergia o povo para o perdão dos pecados. Uma parte, daí o animal era escarneado, uma parte da carne ficava para a família consumir, uma parte ficava para o sacerdote consumir e a outra parte queimava-se, para que o cheiro subisse como está lá em Levítico, um odor agradável a Deus. Ou seja, isso aqui é o nosso pedido de perdão dos pecados. O sangue do animal aspergido perdoava os pecados. Por isso que é o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a família oferta, faz o sacrifício e aí acontece o perdão dos pecados. A carta aos Hebreus tem Jesus é o sacerdote, o altar e o cordeiro. É ele que faz o sacrifício. Ele é o sacrificado e ele é o altar do sacrifício. E o sangue dele é derramado pelo perdão dos nossos pecados.
agora nós fazemos a oferta na missa. Temos oferta de novo, temos o sacerdote de novo e nós temos o cordeiro e o altar, o sacerdote e o cordeiro. Então, o povo traz o pão e o vinho, o padre pega e põe lá no altar. Então, a oferta do povo é a hóstia e o vinho, o sacerdote, que pela ação do Espírito Santo vai virar o cordeiro imolado, Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. A Eucaristia tem o poder de perdoar os pecados. Então veja, o povo não tem mais condições de ficar trazendo os animais para a igreja. Então eles dão oferta em dinheiro para ajudar a comprar. Se não tem oferta, se não tem dízimo, não tem hóstia, não tem vinho. Quem vai comprar? Cada um vai trazer a sua hóstia e o seu vinho? Não, então oferta o dinheiro que compra a hóstia e o vinho para a gente ter a oferta. O povo precisa ofertar, o povo precisa se desprender para que a oferta se transforme no bem que a gente vai oferecer a Deus. E aí é claro que o dinheiro que vai entrar naquele final de semana, naquela missa, paga a hóstia e o vinho e sobra. Mas é porque essa oferta não está só para o pão e o vinho, mas é porque a evangelização, o anúncio aconteça. Então a oferta, ela tem um sentido mais litúrgico, enquanto que o dízimo é uma dimensão religiosa, bíblico-religiosa. Não que a oferta não seja, mas ela está dentro de um ato litúrgico. A igreja nossa é muito bonita, a liturgia é riquíssima da nossa igreja. O senhor falou sobre que não é usado só para pagar aquilo que está sendo vivido ali dentro da missa, mas é que abrange toda uma evangelização das paróquias e da igreja, né? O dízimo e a oferta. E a consciência, né? Eu preciso ofertar para que nós, aqui enquanto comunidade reunida, temos como oferecer a Deus o sacrifício. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Até o fato de dar oferta, né? Eu me desprendo daquilo que eu tenho. É um sacrifício, eu dou, partilho ali, né? Na oferta. O meu e vosso sacrifício, que agora estão ali no pão e no vinho, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor, e não ó Senhor, como que a gente reza muitas vezes errado na Santa Missa. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós temos que entender que por mais que nós estamos ali na nossa comunidade paroquial, nós estamos unidos com toda a Igreja Católica no mundo inteiro. Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então, aproveitando que o senhor é padre, que o senhor é sacerdote, como que a gente conscientiza o povo a entender essa dimensão do dízimo e da partilha da oferta? Conscientiza no fato, aonde vai o meu dízimo? O que a paróquia, o que a arquidiocese, para onde vai o meu dízimo? Quais são... A gente sabe que vai na evangelização, mas concretamente, assim. Então, o dízimo, quando vocês olham, né, nas paróquias, na internet, o dízimo dentro da Igreja Católica, ele é representado por um coração, dividido em 4 fatias, como se fosse assim até uma pizza, assim, né? Dividida em 4 fatias, e que no centro ainda formam uma cruz, porque cada fatia dessa representa uma dimensão do dízimo na igreja. Então, primeira, e é a base sempre bíblica, a dimensão religiosa, que nós ficamos falando aqui todo esse tempo. Depois, a dimensão eclesial, né? A dimensão eclesial é o quê? Uma parte do dízimo precisa ser utilizado para manter a estrutura da igreja. E aí, tem desde manter o padre, pagar a energia elétrica da igreja, a água da igreja, porque as coisas não vêm de graça. Comprar hóstia, comprar vinho, comprar velas para ter a celebração de tudo, comprar as flores para botar. Tem gente que às vezes vai lá, cultiva flores e bota, etc. Mas aí nós temos que comprar microfone, tem que comprar sistema de som, nós temos que comprar as alfaias, que são todos os paramentos utilizados para o culto sagrado da Santa Missa.
outros paramentos litúrgicos que nos pede a liturgia, né? A igreja em si dentro tem que ter o mínimo, né? Um crucifixo, o altar, o ambão. E por mais que na sua comunidade isso já está pago, mas aí, se já está pago isso, se já está construído o que está construído, mas nós temos toda a dimensão da evangelização, a catequese, a estrutura do centro catequético, do centro de pastoral, comprar materiais para trabalhar com as crianças na catequese, os livros de catequese. Por exemplo, a secretária que está lá na secretaria para atender o povo, ela tem que receber o salário. Esse salário é com o dízimo, que é também para evangelização. O trabalho da secretária é um trabalho de evangelização. Depois, outros aspectos de pastorais. Quantas pastorais nós temos hoje dentro da nossa arquidiocese? Talvez nem todas estão presentes em todas as paróquias, mas pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, né? Todo o trabalho também voltado para a juventude. Então, se a gente olha, aí uma parte do dízimo da paróquia vai lá 10% para a arquidiocese, porque nós também fazemos evangelização. E como está explícita a evangelização dentro da nossa arquidiocese? É o programa Vida Pastoral. Também são recursos financeiros. A estrutura para manter um setor de comunicação que faz as coisas caminharem dentro da nossa arquidiocese, a comunicação da nossa arquidiocese, que a comunicação existe para evangelizar, é pastoral. Evangelização é anúncio. Como diz aqui Mateus 28, 19, ide e fazei discípulos meus, todos os povos. Depois, a nível, assim, para a gente observar, JAJ, Jornada Arquidiocesana da Juventude, DNJ, que está agora bombando, vai ser em outubro, já tem várias propagandas a respeito disso, Dia Nacional da Juventude, a concentração do apostolado da oração, aquela peregrinação que aconteceu em Araquari, a peregrinação que aconteceu dos grupos bíblicos de reflexão lá em Nereu Ramos. Depois nós temos tantas outras coisas, seminários da pastoral familiar, enfim, muitas atividades pastorais acontecem a nível arquidiocesano. E por isso que uma parte do dízimo das paróquias também vem para a arquidiocese, a fim de manter esses trabalhos eclesiais. Então é uma infinidade de coisas que a igreja consegue fazer por causa da generosidade do seu povo. Então, essa dimensão eclesial, que ajuda a formar discípulos missionários para o anúncio do reino de Deus. Depois, uma terceira dimensão que nós temos é a dimensão missionária, né? Nós realizamos a missão, né? A igreja é muito maior do que a comunidade onde a gente está, e ela tem as pontifícias obras missionárias e tudo mais. E nós temos padres que estão também em outras dioceses, trabalhando para que as paróquias em outras dioceses que estão sem padres possam ter um padre para celebrar a Eucaristia. Então nós temos padres que estão trabalhando em Juína, nós temos padres que estão trabalhando na diocese de Blumenau, padres que estão trabalhando na diocese de Rio do Sul. Dom Francisco, na última reunião geral do clero, ele vai nos dizer que precisa de padres para ajudar Rio do Sul, que Rio do Sul vai ficar com falta de 5 padres ano que vem, né? Então, por mais que quem arque com a manutenção do padre lá em Rio do Sul, lá em Blumenau, seja a própria diocese, mas ele tem um certo vínculo com a nossa diocese e uma certa responsabilidade com a nossa diocese que nós vamos, assim, cuidando nesse sentido. Depois, há também em vários momentos ajuda da arquidiocese para outras dioceses do nosso Brasil, né? Até mesmo na formação de alguns padres e seminaristas em outras dioceses bem pobres. Então, o nosso dinheiro aqui ajuda com que outras pessoas de outras dioceses possam ter a graça de receber a Eucaristia, possam ter a graça de receber o anúncio do Evangelho por causa do nosso dízimo que está sendo partilhado aqui.
Então, essa dimensão missionária, né? E, por fim, a dimensão caritativa. Hoje a nossa arquidiocese tem a ADIPROS, vocês já ouviram certamente falar muito, a ADIPROS é a entidade dentro da nossa arquidiocese responsável por todas as obras sociais. Por exemplo, o Lar Betânia, o Centro Dia e a Casa de Passagem Santo Egídio são obras próprias da Arquidiocese de Joinville através da ADIPROS. E fora o que nós temos nas nossas paróquias que realizam a sua ação social, a sua pastoral social ou ainda as entidades amigas que estão vinculadas à ADIPROS. Então, o dinheiro do nosso dízimo é partilhado também dessa forma da caridade. Por isso, gente, vale a pena fazer a experiência de ser dizimista. Faça a sua experiência e você vai ver como o seu coração vai ser transformado. Faça essa experiência e você vai ver como você vai se sentir parte da Igreja de Jesus Cristo também nesse comprometimento, nessa ação evangelizadora. Vamos agora para as principais notícias da semana. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. Então vamos para a primeira notícia. A Arquidiocese de Joinville está com inscrições abertas para a participação da Festa da Partilha. Será um grande encontro de fé, comunhão e missão, que acontecerá no dia 24 de agosto, no Centro de Eventos Promosul, em São Bento do Sul. O evento é gratuito e você pode fazer a inscrição pelo link disponível no site oficial da Arquidiocese de Joinville. O Santuário Senhor Bom Jesus, em Araquari, divulga a Festa do Senhor Bom Jesus de Araquari. A festa começa na próxima semana, em 28 de maio, e segue até 6 de agosto. A programação completa você pode conferir no site da Arquidiocese de Joinville e nas redes sociais do Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari. A missão Devotos de Carla Cutts está chegando em Mafra. No dia 28 de maio, o Santuário Nossa Senhora Aparecida irá receber o padre Fábio Vieira, que morou com a família de Acutis durante a pandemia e aí estará em Roma para a canonização do santo. Os devotos que quiserem participar precisam fazer a sua inscrição e pagar o valor simbólico. O primeiro lote está apenas R$15 e o segundo R$20. Está imperdível. Corra e garanta seu ingresso. E para encerrar as notícias, queremos lembrar que amanhã, 27 de julho, vai acontecer a concentração arquidiocesana do Apostolado da Oração no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Corupá. O encontro tem início às 8 horas da manhã e o encerramento ocorre às 16 horas, com a Santa Missa, que será presidida pelo nosso arcebispo, Dom Francisco Carlos Bá. Agora vamos para o nosso quadro Aniversariantes da Semana. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Iniciamos os aniversariantes dessa semana, do dia 26 de julho a 1º de agosto. Dia 26 de julho, celebramos o nascimento do padre Daniel Reisen. Dia 27 de julho, o nascimento do padre José Carlos Oliveira. Dia 28 de julho, o nascimento dos padres Felício Girelli e Otávio Ferreira. Dia 29 de julho, celebramos o nascimento dos padres Dálcio Bonomini e Johnny Walls. E também celebramos a ordenação de 2 padres. Dia 29 de julho, ordenação do padre Marcos Silveira. E dia 31 de julho, ordenação do padre Inácio Benedito Giacomelli. Então, meus parabéns e o abraço a todos os padres que estão de aniversários, seja de nascimento ou de ordenação. Grande abraço aos meus irmãos presbíteros. E vamos agora para o quadro Santos da Semana. Santos da Semana. Vida e inspiração. No dia 26 de julho, celebramos São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus. Joaquim e Ana, pais de Maria, não são mencionados na Bíblia, mas sua história vem de textos apócrifos e da tradição. Viviam em Jerusalém e, por muitos anos, não tiveram filhos, o que era visto como um sinal de desgraça. Após orações, um anjo anunciou que seriam pais. Quando Maria completou 3 anos, foi consagrada no templo. Desde 1969, ambos são celebrados juntos, em 26 de julho. Dia 27 de julho, São Pantaleão.
Pantaleão nasceu no século III em Nicomédia e foi educado na fé cristã por sua mãe. Após sua morte, ele se destacou como médico, estudando retórica e filosofia. Converteu-se ao cristianismo após um milagre e passou a curar os pobres gratuitamente. Denunciado por outros médicos por causa da sua fé, foi condenado à morte pelo imperador Maximiano. Morreu degolado no ano de 305. No dia 29 de julho, celebramos Santa Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. Lázaro, Marta e Maria, amigos próximos de Jesus, viviam em Betânia e acolhiam o Mestre com frequência. O Evangelho de João relata a ressurreição de Lázaro como sinal do poder de Cristo e da fé firme de Marta. O Papa Francisco destaca Marta como exemplo de serviço e Maria como modelo de contemplação, ensinando que a vida cristã deve unir ação e oração. A fé de Marta na ressurreição simboliza o coração do cristianismo. Após o milagre, Lázaro tornou-se testemunha viva, provocando conversões e despertando a hostilidade dos líderes religiosos. Dia 30 de julho, celebramos São Pedro Crisóstomo, famoso pregador do Evangelho. Conhecido como das Palavras de Ouro, nasceu em Imola por volta dos anos 380 e foi educado na fé cristã desde cedo. Tornou-se um dos maiores pregadores da Igreja, conselheiro da imperatriz Gala Plácida, e em 433, bispo de Ravenna. Indicado pelo imperador Valentiniano III, escreveu 176 homilias que explicam os dogmas de forma simples e defendeu a autoridade papal contra a heresia monofísita. Morreu por volta de 450 e foi declarado doutor da Igreja em 1729. Até hoje, é um exemplo de dedicação à pregação e ao contato com o povo. E no dia 31 de julho celebramos Santo Inácio de Loyola, nascido em 1491 na Espanha. Era um cavaleiro dedicado à corte, mas após ser ferido em batalha, viveu uma profunda conversão espiritual. Inspirado pela vida dos santos, abandonou a vida mundana para seguir a Cristo, vivendo como peregrino e praticando a santa indiferença. Em 1534, fundou a Companhia de Jesus, com São Francisco Xavier e outros, enviando missionários para evangelizar o mundo, inclusive o Brasil. Morreu em 1556, foi canonizado em 1622 e é padroeiro dos retiros espirituais, autor dos exercícios espirituais. No dia 1º de agosto, então, celebramos o dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Nasceu em 1696 em Nápoles, numa família rica e cristã, e formou-se em Direito aos 16 anos. Após perder uma causa importante por interferência política, abandonou a carreira para seguir a vida religiosa, dedicando-se aos pobres. Fundou em 1730 a Congregação do Santíssimo Redentor, focada em missões para a população abandonadas, e pregou por todo o sul da Itália. Foi bispo de Santa Águeda dos Gondos e escreveu mais de 120 obras, incluindo Teologia Moral. Canonizado em 1839, é doutor da Igreja e padroeiro dos confessores e moralistas. Então agora nós vamos terminando mais um programa, A Vida Pastoral. O padre quer agradecer a todos que nos acompanham pelas rádios. Quero agradecer também ao Julian e ao Mateus, que estão esse programa aqui com o padre. Obrigado, padre. Obrigado você que está em casa por ter participado conosco em mais um programa Vida Pastoral. Obrigado, Mateus, por estar aqui ao meu lado. E é isso. Até a próxima. Obrigado, padre. Obrigado, Julian. E a você que nos escutou até aqui. Até a próxima. Obrigado também a todos os operadores das rádios que ajudam a transmitir o nosso programa. E vamos também, assim, pedindo a bênção do nosso Deus. Lembrando e pedindo a intercessão de São Joaquim e Santa Ana neste final de semana que recordamos o Dia dos Avós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, São José, São Joaquim e Santa Ana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Deus com vossas vidas e fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus. Ficamos por aqui com mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!